meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. O nosso tema trabalhado hoje será os problemas que envolvam as operações básicas e a Batalha dos Montes da Taboca. Então, professora, o que a gente vai estudar hoje? Gente, hoje a nossa aula está um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos ver um pouquinho de história, tá? Como quando a gente for falar da Batalha do Monte das Tabocas. E vamos lá no finalzinho da nossa aula relembrar um pouquinho de como é que a gente resolve um probleminha de operação básica, tá certo? Quando eu digo operação básica, eu estou querendo dizer ou um probleminha de adição ou um probleminha de subtração. Isso a gente vai ver lá quando for ler o probleminha, tá certo? Mas por que, professora, que a gente vai falar da Batalha do Monte das Tabocas e por que a nossa aula está diferente hoje, ou esse mês, né? Porque vai ser um mês aí bem diferente. Por quê? Porque a nossa cidade tem esse marco histórico muito importante. Então, você já ouviu falar, já conhece dessa batalha que foi muito importante aqui na nossa cidade? Então, como é que eu chamo essa batalha? Já está bem claro aí, né? Batalha do Monte das Tabocas. E onde foi que aconteceu? Na nossa cidade, lá no Monte das Tabocas, tá certo? Então, nesse comecinho, a gente vai relembrar um pouquinho dessas batalhas, relembrar um pouquinho do que é que aconteceu e por que essa batalha é muito importante para a gente. Lembrando que essa história é muito importante para a gente ter um conhecimento sobre a nossa identidade, sobre a história da nossa cidade, tá certo? A gente precisa prestigiar os fatos que aconteceram na nossa cidade, tá certo? Então, acompanha comigo a leitura sobre o que foi a Batalha do Monte das Tabocas, ou Guerra contra os Holandeses. Para governar Pernambuco, a Holanda enviou o conde de Maurício de Nassau. E o conde era um homem muito inteligente e culto, ou seja, muito esperto. E ele soube manter um clima de paz e prosperidade em Pernambuco. Mas, em 1644, Nassau foi obrigado a regressar à Holanda. E seus substitutos não tiveram a mesma capacidade administrativa e desagradaram aos lusos brasileiros. Revoltado por razões religiosas, financeiras e política, nossa gente reivindicou, e desta feita com muito vigor, o movimento de expulsar os holandeses. Ou seja, nós tínhamos aqui em Pernambuco o governo dos holandeses, através do conde Maurício de Nassau, que era uma pessoa muito diplomática. Mas, depois que ele foi embora, as pessoas que ficaram no lugar dele não souberam manter a paz. Isso foi fazendo com que os brasileiros que moravam aqui em Pernambuco ficassem revoltados. E com isso, eles quiseram, e lutaram para expulsar os holandeses daqui de Pernambuco. Tá certo? Então, vamos continuar. Assumiu a liderança da resistência pernambucana o senhor de engenho João Fernandes Vieira, que era o então governador de Pernambuco. E após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder dessa resistência, que era o João Fernandes Vieira, que está aí na imagem para vocês. Para escapar dos inimigos, João Fernandes Vieira vivia se escondendo no interior e ele mudava de esconderijo constantemente. Então, ele saiu de Recife, da capital, e foi entrando pelo interior, tá certo? Até chegar em Vitória. Como ele estava fugindo, ele não passava muito tempo nos cantos, né? Ele ficava sempre mudando de esconderijo para não ser pego. Em junho de 1645, os holandeses armaram-se e saíram em perseguição a João Fernandes Vieira. Partindo do Recife, eles ingressaram por São Lourenço da Mata em busca de Vieira, que procurou fugir do inimigo. Mudando sempre de esconderijo, nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haver em suas encostas imensos tabocal. O que é um tabocal, minha gente? É uma espécie de bambu, tá? É uma árvore, tá? É um bambu que tem muito na região. Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso,
Experiente em guerrilhas e emboscadas, traçou uma inteligência e perfeito plano para combater e resistir aos holandeses, tá? Então, por que o monte se chama Monte das Tabocas? Por causa da árvore, tá certo? Que se chama tabocal. Então, como é que foi a batalha? Na manhã do dia 3 de agosto de 1645, as sentinelas brasileiras anunciaram a aproximação das modernas tropas holandesas. Apoiada pelos índios tapuias, Vieira reuniu seus soldados e a eles se dirigiu em tom resoluto, proferindo fortes palavras. A sorte da nossa causa depende deste primeiro embate. E qual era a causa? Era a libertação de Pernambuco. Ou seja, essa foi a primeira batalha que deu início a esse processo de expulsão dos holandeses daqui de Pernambuco. 1h da tarde do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Os lusos brasileiros, usando a tática de emboscada, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores para dentro do tabocal. Resistindo e ludibriando os holandeses, nossos bravos soldados conseguiram atraí-los em direção ao alto do monte, onde estava escondido o grosso da tropa, comandado por João Fernandes Vieira. Ferozmente caíram sobre o inimigo e, após fortes combates que duraram até o amanhecer, nossos soldados conseguiram derrotar o inimigo, que aproveitou a escuridão da noite e fugiu apavorado, abandonando armas, munições, feridos e mortos. Narra a tradição, ou seja, contra a tradição, que durante os fortes combates surgiu uma senhora com uma criança no braço, tendo ao lado um ancião barbudo com um cajado. E eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, era Nossa Senhora com o Menino Jesus e Santo Antão. Essa mística narrativa, que só a fé justifica, explica a frase: em Tabocas o céu e a terra se uniram para gerar o nosso Brasil. Gente, você consegue entender aí que nessa história, nessa narrativa da aparição de Nossa Senhora e de Santo Antão, é daí que vem o nome da nossa cidade, certo? Dessa vitória, dessa batalha. Por isso que a nossa cidade se chama Vitória de Santo Antão, tá? Porque é a vitória de Santo Antão, tá? Porque vem daí, remete dessa batalha. Então, é mais um ponto importante para você lembrar e discutir com seus coleguinhas o porquê que essa batalha foi tão importante para a nossa cidade, tá certo? Aí vamos continuar. Conclusão final. No outro dia, ao amanhecer, vendo que o inimigo havia realmente fugido, nossos bravos heróis de joelhos agradeceram a Deus e à Virgem de Nazaré e gritaram 3 vezes em alta voz: viva a fé de Cristo e a liberdade! Vitória, vitória, vitória! E logo o governador João Fernandes Vieira, com o chapéu na mão, foi abraçando a todos os capitães e soldados, agradecendo-lhes e louvando o esforço e a coragem. Nosso pequeno exército em formação, constituído de homens descalços, sem armamentos adequados, lutando com amor, de peito aberto, derrotou as bem treinadas e bem armadas tropas holandesas. A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da insurreição e sem Tabocas não haveria Guararapes. Gente, o que é que essa frase significa para a gente? Né? Não é que com essa batalha, logo seguida no outro dia, os holandeses saíram fugindo de Pernambuco, tá? Mas essa foi a primeira batalha. Depois tiveram outras e outras e outras, inclusive a Batalha dos Guararapes, tá certo? Que culminaram, né, que encerrou esse movimento dos holandeses aqui em Pernambuco. Então, se a gente não tivesse iniciado com essa batalha do Monte das Tabocas, talvez a gente nem tivesse expulsado os holandeses ainda, tá certo? Então, por isso que é tão importante essa batalha para a gente. Ó, em Tabocas, germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Ali, originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luiz Camões Cascudo, anunciavam os longínquos Guararapes
num batismo do sangue valente. A luta contra os holandeses durou ainda alguns anos, né? Terminando com a Batalha dos Montes Guararapes, onde foi definitivamente derrotado os holandeses, tá certo? Então, a gente teve outras batalhas, não quer dizer que a gente teve só a Batalha do Monte das Tabocas, mas ela realmente foi muito importante para a gente expulsar os holandeses daqui de Pernambuco, tá bom? Então, agora que a gente já estudou a história, a gente já conhece, né, um pouquinho desse sentimento que a gente precisa resgatar, precisa vivenciar e precisa se orgulhar, né? Então, vamos a um probleminha que eu trouxe aqui para vocês, que eu retirei lá do texto e trouxe para vocês, tá certo? E aí a gente vai ver se é um probleminha básico de adição ou um probleminha de subtração, tá bom? Ó, em 1654, os portugueses cercaram Recife e expulsaram os holandeses em definitivo. Sabendo que a Batalha do Monte das Tabocas foi a principal batalha para a expulsão dos holandeses, calcule quanto tempo se passou da Batalha do Monte das Tabocas até as expulsões dos holandeses. Tá bom? Então, vocês entenderam, gente? A gente teve a Batalha do Monte das Tabocas e a Batalha do Monte dos Guararapes. Eu quero saber quantos anos, né? Quanto tempo se passou da Batalha do Monte das Tabocas até a Batalha do Monte Guararapes, tá certo? E aí, como é que eu faço? Será que eu vou sair somando de um por um? E aí, será que tem uma forma mais fácil de fazer? Eu acho que tem, né? Eu acho que a gente pode fazer através de subtração, né? Eu posso pegar um ano maior, que é um ano do Monte da Batalha dos Guararapes, e subtrair do ano do Monte das Tabocas, tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma subtração, eu tenho aquelas ideias, né? Quando eu falo da subtração, eu tenho a ideia de tirar, de comparar, de completar e de separar. Então, quando eu leio esse probleminha, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma comparação, tá? Eu quero saber aí quantos anos se passaram, então eu preciso comparar. Então, ó, você tem aí uma subtração que te dá as ideias de tirar, comparar, completar e separar. Tá certo? E só para a gente terminar o nosso relembrar aqui, eu vou só trazer para vocês uma coisa que a gente precisa sempre estar relembrando, que são os termos da subtração. Que aí eu tenho minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Tá certo? Então, como é que eu faço realmente na prática, professora, essa continha? Vamos lá? Então, eu tenho aí, ó, 1654, que foi a Batalha dos Guararapes, menos 1645, que foi a nossa batalha aqui do Monte das Tabocas. Lembra daquele processo de subtração com trocas, que eu vou pedir emprestado, tudinho? Então, aí a gente vai relembrar isso também. Vê, eu tenho 4, posso tirar 5? Eu não posso, né? Eu tenho que ter sempre o maior para poder tirar o menor. Então, eu corto, tiro 1, né, do 5, aí vai ficar o 4, e o que eu tirei, jogo lá juntinho do outro 4, né? Então, ficou 14. Aí, agora eu consigo fazer 14 menos 5, 9. E aí, o resto, a gente segue normalmente. 4 menos 4 vai dar 0. 6 menos 6 vai dar 0. E 1 menos 1 vai dar 0. E aí, a perguntinha, né? Quantos anos se passaram de uma batalha até a outra? Se passaram 9 anos, tá certo? Então, da Batalha do Monte das Tabocas até a Batalha dos Guararapes foram 9 anos. Veja que não é um processo que aconteceu de um dia para o outro, né? Levaram aí alguns anos, tá certo, gente? Ó, então, o que foi que nós aprendemos hoje? Ó, hoje nós aprendemos, né? Nós resgatamos esse sentimento de conhecer a nossa história, né? E aí nós estudamos um pouquinho da Batalha do Monte das Tabocas e relembramos um pouquinho de problemas que envolvam as operações básicas. Aí nós vimos a subtração, relembramos um pouquinho das ideias de subtração, de como é que a gente faz uma subtração com trocas, tá certo? Essas aqui são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e se ficou curioso para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história
do Monte das Tabocas, é só você pesquisar um pouquinho, tá? Monte das Tabocas tem vídeo, tem texto, tem tudo para você na internet. Um beijo e até a próxima.